olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e não subiu ao coração do homem aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Olá, eu sou o apóstolo Fadi Farage e esse é o programa Ministério da Fé. Bem-vindo! Tenho certeza que Deus preparou algo extraordinário para você. Esse ambiente tem sido um ambiente de milagres, onde vidas têm sido transformadas. Por quê? Porque o Evangelho é poderoso. É poderoso porque é uma palavra viva de um Deus vivo. E hoje eu quero te convidar a experimentar a unção, a libertação e o poder do Espírito Santo. Não saia daí, daqui a pouco estou com a palavra. Através da palavra, milagres acontecem. E eu declaro, e eu decreto, hoje, milagres vão acontecer na sua vida. Fica aí, não saia, daqui a pouco estou chegando com a palavra poderosa. Aleluia. Lá, Marcos capítulo 6. E nós vamos ler até do versículo 34 em diante. E já era tarde, por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto, já é tarde, despede, manda embora o povo, para que possam ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: dá-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para darmos de comer? Perguntou Jesus: quantos pães vocês têm? Verifiquem, olhem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos de 150 na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 150, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida entregou-os aos seus discípulos para que os servisse ao povo, e também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram, ficaram satisfeitos, e os seus discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. Os que comeram foram quase 5.000 homens. Agora o engraçado é que o texto continua, e logo em seguida, Jesus ordenou, obrigou, insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Glória a Deus, que o Espírito Santo
desate uma revelação poderosa. Amém? Pode sentar. Em Deuteronômio 8, versículo 3, diz assim: que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Essa multidão, e antes de começar a falar dela, eu quero te dizer o seguinte: que provisão, superação e milagres não são acidentes, não são casuais. Por exemplo, hoje você pode, nessa manhã, receber milagres. E essa palavra, ela tem um tema, e o tema que o Senhor me deu ontem foi: o Deus que não dispensa, não despede, não desconta. Diga: o Deus que não dispensa, não despede, não desconta. Mais uma vez: o Deus que não dispensa, não despede e não dá desconto. Amém ou não amém? Agora, essa multidão, meu amado, ela fez uma escolha. Ela escolheu a palavra em vez do pão. Isso mostra o tamanho da fome que havia nessa multidão, a ponto que eles foram aonde Jesus estava. Eles foram, meu amado, eles foram onde Jesus estava, e não com o que tinham, e não se preocuparam com o tempo. Muito diferente de hoje, que pessoas chegam mais tarde, saem mais cedo e ainda reclamam daquilo que não receberam. Eu quero declarar que a tua vida vai mudar. Você não vai ficar apenas como aquele que chega tarde e sai cedo. Você só vai sair na hora que Jesus te dispensar. E o Senhor não dispensa. Amém ou não amém? Olha só, meu amado, eles foram para onde ele estava com o que tinham. Quantas vezes hoje pessoas falam: a igreja é muito longe. Não, meu amado, a tua fé que é muito pequena. Você está ouvindo? A tua fé que é muito pequena, porque você tem capacidade de todo dia ir trabalhar, todo dia estudar, todo dia você vai para a tua casa, mas a Bíblia fala: mais vale um dia na casa do Senhor do que outras partes mil. Alguém aqui está ouvindo e recebendo a palavra de Deus? Então para de dizer: eu estou cansado desse evangelho virtual, que pessoas pedem oração via internet. Amém, pode pedir, mas também venha pessoalmente receber a imposição de mãos, porque se você crê que Deus vai te operar o milagre, você vai para onde Ele está e só sai depois que tudo terminar. Chega de pessoas levantando, chega de pessoas chegando depois da palavra está sendo ministrada. Chega! Quantos querem coisas diferentes? Então faça coisa diferente. Faça diferente, adore diferente, se expresse diferente, supere, sabe, aquela perspectiva de eu já sei o que vai acontecer. Aliás, quando você sabe o que vai acontecer, é porque nada vai acontecer. Você está ouvindo ou não está ouvindo? Então, querido, os discípulos, eles chegam e dizem: despede, dispensa. Mas eles esqueceram de que o Deus que eles servem não é um Deus que despede, não é um Deus que dispensa. Ainda que aquela multidão tenha vindo por causa da palavra, jamais você chegará na presença de Deus e sairá apenas com aquilo que você tem, porque o nosso Deus não despede, não dispensa. Ele é um Deus que, além de dar a palavra, Ele libera o pão. Ele é o Deus do maná. Ele próprio fala: eu sou o pão da vida. E Ele é capaz de olhar para você com um olhar diferente, sem você abrir a boca. Ele sabe como você está, e Ele está preparado para te dar aquilo que você não tem. Você não entendeu? Ele está preparado, porque a Bíblia fala: Ele tem compaixão e Ele é o pão. E querido, Ele sabe que você precisa da revelação, mas Ele está disposto a te dar o pão. Levante as mãos e declare: Senhor, obrigado, porque este ano o pão de cada dia não vai faltar. Não, fale mais forte, prega aí. Oh,
Aleluia. Então, meu amado, só que aí entra, diga, missão impossível. Novamente, missão impossível. Sabe, muitas coisas não acontecem hoje simplesmente, sabe por quê? Por que muitas coisas não estão acontecendo na sua vida, no seu ministério? Simplesmente porque você não aceita a ordem e não responde a pergunta. Diga, aceitar a ordem e responder a pergunta. Qual foi a ordem? E qual foi a pergunta? Jesus faz duas coisas nessa hora. Ele dá uma missão e ele faz uma pergunta. Primeiro, a missão: dá-lhes voz de comer. Ei, eu quero falar para todos aqui, Deus tem uma missão para você, e Ele tem a capacidade de suprir aquilo que Ele manda você fazer. Ele diz assim: é você que vai suprir na sua casa, é você que vai levar provisão no seu trabalho, é você que vai levar provisão na célula. Dá-lhes voz de comer. Para de levar o seu problema para outros. Você tem uma missão. Levante as mãos e declare: eu aceito a missão e eu respondo a questão. Ele fala assim: dá-lhes voz de comer. E a segunda coisa, ele pergunta: o que você tem? Você tem alguma coisa? Daqui a pouco eu vou entrar nisso. Fala para o teu irmão: todo milagre começa não com aquilo que você não tem, mas com aquilo que você tem. Pare de olhar para aquilo que você não tem. Deus sabe aquilo que você não tem, mas Ele tem o que você não tem, e Ele só pode fazer é multiplicar aquilo que você tem. Então, quando eu reconheço aquilo que eu tenho, Deus multiplica aquilo que eu não tenho. Não, faz melhor, faz melhor. O milagre, ele não acontece por causa, eu não tenho. Não, Deus não está perguntando o que é que você não tem. Ele está perguntando o que é que você tem. Em outras palavras, comece a reconhecer esse teu talento, aquilo que Deus pôs na tua vida. Pare de dar respostas negativas para alguém que te deu uma missão. Para de dar resposta. Sabe o que acontece? Uma resposta negativa, ela apenas justifica a minha incredulidade. Ela revela a incredulidade. Mas todo espírito de mais sai agora. O mais vai sair da tua vida. Sabe, mas não tenho tempo. Como assim não tem tempo? Está respirando, Deus te deu tempo, como todo mundo tem tempo. Por que um consegue fazer? Um é médico, tem clínica, tem uma agenda louca, e pode fazer visita, e pode evangelizar. E você é um estudantezinho meia boca, que não estuda direito, pensa em colar, e ainda diz que não tem tempo. É verdade. Querido, uma pessoa que não tem sucesso na vida, nem no presente, nem no futuro, é aquele que não sabe organizar a sua vida. Isso é desculpa do preguiçoso. Não tenho tempo, tenho que assistir uma nova série. Olha aí. Então eu falo para o teu irmão: a chave para a provisão está em reconhecer aquilo que você tem. Para de dizer que você não tem. Senhor, abre os olhos dos teus filhos, para que eles vejam. Ei, para que vejam, deixem de ser vítima e se tornem vitoriosos. Outro princípio. E eu não sei se vou conseguir passar desse. Diga: todo milagre começa com o que você tem. Agora, outro princípio: os improváveis. O que são isso? Nesse texto vemos outro princípio. Nós vemos um princípio de pessoas que não foram levadas em conta, pessoas que não foram contadas, pessoas que não foram reconhecidas. A Bíblia fala que eram quase 5.000 homens, mas aonde estão as mulheres e as crianças? Porque na mente deles, eles não fizeram essa conta. Eles fizeram a conta dos homens, mas esqueceram as mulheres e as crianças. Por quê? Porque existem os improváveis, mas justamente aqueles que as pessoas não contam, são aqueles que Deus fez a conta.
Deus pôde contar com aqueles que os outros descontaram. Ou seja, chega de ser descontado. Talvez você seja esquecido, seja ignorado, não seja importante. Não se preocupe, se você reconheceu o que tem, é com você que Deus conta. Deus conta contigo, não com aquilo que você não tem, com o talento que Ele te deu, com a habilidade que Ele te deu, com os recursos que Ele te deu. Você está me ouvindo aqui? Para de diminuir aquilo que está nas suas mãos, porque é a chave. Essa coisa pequena, essa coisa insignificante, essa coisa não reconhecida, essa coisa não importante, essa coisa que é apresentada como algo pequeno, é a chave que vai abrir a porta de um milagre, que vai prover uma geração, que vai abençoar uma geração com a provisão que Deus preparou. Faz barulho. Aleluia. Levante as mãos, declare: eu tenho a chave. Sabe, porque o nosso Deus, Ele não dispensa, Ele não despede e Ele não desconta. Ele olha, meu amado, com todos com o mesmo olhar, e Ele procura um espaço para fazer aquilo que Ele já preparou. Basta usar a chave, basta usar a chave. Para de dizer: as pessoas não me dão importância, as pessoas não me valorizam. Não, meu amado, não é só as pessoas que não te valorizam, você está preparado para o momento do milagre. Sabe o que o diabo fala? As pessoas não te valorizam. Sabe o que Deus faz? Reconhece aquilo que você está oferecendo. Amém ou não amém? Sabe, Deus está olhando para você agora e falando assim: eu conto contigo. Eu conto com aqueles que as outras pessoas não contam. Querido, eu fico imaginando, ninguém contava com Davi. Um menino, para sua família um fanfarrão, para o rei uma pessoa inexperiente, para os homens ele não era nada, era apenas uma criança, ele não se comparava. Por quê? Porque diante de Golias ele não valia nada, mas aquilo que os homens descontam é aquilo que Deus conta. E Davi disse: eis-me aqui, eu não tenho espada, eu não tenho escudo, mas eu tenho a fé no Senhor. Eu vou para cima, eu vou cuidar dessa célula, eu vou abrir esse grupo familiar, eu vou evangelizar, eu vou usar o que eu tenho nas mãos. Se eu não tiver nas mãos, eu pego no chão pedras, e eu vou usar a minha funda, eu vou usar. Esse ano você não vai falar aquilo que os outros não fazem, você vai fazer. Você vai fazer. Está sujo, eu vou limpar. Não tem líder, eu vou ministrar. Querido, um dos maiores sermões da história, pecadores na mão de um Deus irado, Jonathan Edwards, ele não sabia que iria pregar, ele estava apenas na igreja, e simplesmente ele foi a pessoa escolhida. Sabe por quê? Porque a pessoa que ia ministrar não apareceu, e ele estava preparado. Eu quero te dizer: esteja preparado, porque a tua hora está às portas, e basta usar aquilo que você tem, não aquilo que você não tem. Tem que ter coragem. Vou te contar uma história. Uma grande igreja de Brasília. Eu estava lá um dia e olhei assim: meu Deus, um dia eu quero pregar aí. A gente pede para os homens, mas eu peço para Deus. Porque muitas vezes a gente fala com, sabe, o secretário, e você tem que falar com o dono do negócio. Eu vou pedir para o apóstolo, você está pedindo para a pessoa errada. Pede para o chefe do apóstolo. Aí a coisa dá certo. Muitas vezes a gente quer curvar o coração dos homens, enquanto nós temos que alcançar o coração de Deus. A Bíblia fala que Deus, ele inclina o coração do rei para onde quer. Então o não que você recebe de mim é o sim que você não teve de Deus. Porque se algo não vale sua oração, então não vale o seu pedido. Falou com o chefe? Não. A Bíblia fala: buscar e bater. E eu estava lá naquela igreja, e quando eu levantei a mão, o Senhor falou assim: você vai pregar aqui. Eu falei: já foi.
Agora entende, meu amado, você tem que usar, fala, irmão, aprenda a usar o que tem. Estou em casa, e sabe aquele dia que Deus fala assim, entra no teu quarto e passe o dia lá. Quantos já tiveram isso? Entra no teu quarto e vai jejuar, desliga tudo. E eu entrei no quarto, fui orar, jejuar, passei o dia, e de repente recebo uma ligação, Fábio, tudo bom? Tudo bem. Seguinte, tinha um pregador marcado para cá, e ele furou. Eu falo, não furou não. Deus usa aqueles que não contam. Gideão, Deus usou aqueles que não contavam. Preste atenção, meu amado, Deus não está nem aí para quantos diplomas, ou qual a falta de diploma. Ele está procurando um coração que está disposto a colocar nas suas mãos. Dá glória a Deus aí. Gente, eu tenho que correr, né? Então, querido, Deus, fala para o teu irmão, sabe por quê? Porque Deus não dispensa, não despede e não desconta. É isso que é o nosso Deus. O que você tem? Agora, um outro princípio. Tempo, diga tempo. Logo depois, eles trazem para Jesus os alimentos, o Big Mac Fish daquele tempo. E Jesus, ele faz o quê? Ele faz algo interessante. Ele diz, separai. Então Jesus ordenou que fizesse todo o povo assentar-se em grupos de 100 e de 50. Agora, querido, já pensou quanto tempo e quantos grupos? Dá em torno de 250, 300 grupos. Eu fiz uma matemática muito rápida, calculando em torno de 20 mil pessoas. Então eles tiveram que gastar tempo. Imagina chegar nessa multidão, pegar os pastores, falar assim, vamos separar em grupos assim, assim, assim. E os primeiros 50 minutos, confusão geral. Menino, vem pra cá, não, eu quero ficar nesse grupo, eu quero ficar com meu amiguinho, não, eu quero ficar com ele. E eles começaram, fala assim, gastar tempo. Agora, por que gastar tempo e separar pessoas em grupos, se Jesus já poderia estar suprindo a necessidade deles? Por quê? Agora é para os apressadinhos, amém? Fala para o teu irmão, algumas vezes os melhores milagres levam tempo. Há certos níveis de intervenção, de provisão, de milagres, meu amado, que não são pautados, guiados pela urgência, pela fome ou pela necessidade. Tem coisas, meu amado, que quando Deus está fazendo algo grande na vida de alguém, fala, teu irmão, leva tempo. Tempo mais paciência é igual milagres extraordinários. Os milagres de cura podem ser instantâneos, podem acontecer, há certas coisas que simplesmente são instantâneas, mas tem certos níveis de intervenção, que a Bíblia diz o seguinte, necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis as promessas. Depois de haverdes feito a vontade de Deus, você alcance a promessa. Há certas coisas que tem que completar o ciclo para acontecer. Eu podia falar de processos na vida de muitas pessoas. Por exemplo, as muralhas de Jericó, elas não caíram no primeiro dia, elas não caíram no segundo dia, elas não caíram no quinto, no sexto dia, elas não caíram apenas no sétimo dia, que eles tiveram que intervir de uma forma mais intensa 7 vezes mais. Então há certos milagres que envolvem tempo. Tem muitas pessoas que perderam o seu milagre, porque no terceiro mergulho desistiram. Pessoas desistiram no 4º mergulho. Por que eu tenho que ir 7 vezes? Você não tem que perguntar por quê, você tem que obedecer.
Não é porque você sabe. Por exemplo, tem cantores que se convertem e as pessoas jogam no altar, porque as pessoas sabem cantar. Elas sabem cantar, mas esse cantor não conhece Deus ainda, não conhece valores ainda. O negócio dele é cachê, o negócio dele é fama, o negócio dele é rede social. E aí a frustração, aí as Anitas voltam para o mundo. Por quê? Porque talento, meu amado, é uma coisa, mas discipulado é outra coisa. Então o teu talento, você pode ter oratória, você pode ter lido a Bíblia 100 vezes, mas você tem que aprender a pescar, você tem que aprender a andar com o mestre da Galileia, você tem que chegar a um ponto como Paulo, que diz: eu considerei todas as coisas como perda, para alcançar a Jesus Cristo. Tem que haver um processo. Os maiores milagres levam tempo. O Senhor te dá uma promessa, não duvide, essa promessa vai se concretizar. Glória a Deus, que programa abençoado. Eu quero te encorajar a estar aqui conosco. Uma coisa, você está assistindo, mas a tua fé tem que te movimentar. E eu quero te encorajar a vir para esse lugar, a experimentar o que é estar junto com uma multidão adorando a Deus, recebendo a palavra, sendo impactado pela atmosfera. Aqui no Ministério da Fé, você vai se sentir em casa, amém? Que Deus te abençoe, tenha um dia maravilhoso na presença do Senhor, amém. O Deus que faz o cego ver, está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Dentro de mim, sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus é sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus é sobrenatural. Sim, eu creio. O Deus que os mortos faz viver.